Olá, eu sou a Melissa e eu vou resolver o exercício 5 de estatística descritiva. Vou mostrar como calcular as medidas de posição, medidas de dispersão e a simetria Pearson para dados agrupados com classe. Bom, este é o exercício número 5 de elaboração própria. A variável x é o número de divórcios em uma cidade de acordo com a duração do casamento. A coluna 1 são os anos de casamento e a coluna 2, o número de divórcios. Então, neste exercício, eu vou calcular as medidas de posição e dispersão para a variável x em uma amostra de 5.000 divórcios. Primeiro, é preciso calcular o ponto médio de cada classe. Eu recomendo fazer uma outra coluna na tabela para ficar mais fácil a visualização dos dados. Então, vão ficar 3 colunas: os anos de casamento, os pontos médios, XMI, e a frequência, que é a coluna número de divórcios. Lembrando que a determinação das medidas de posição é feita por aproximações, pois os dados agrupados com classe perdemos os valores das observações. Então, o XMI é simplesmente a média de cada classe. Então, aqui, por exemplo, na primeira classe, foi 0 mais 6 sobre 2, que é 3. Então, faz isso para todas as classes para achar o XMI de cada uma delas. Eu vou começar pela medida de posição, a média. A média é a multiplicação de cada valor do ponto médio de cada classe pela sua respectiva frequência absoluta, aqui em laranja, e dividido pelo número total de amostras, o N. Então, aqui eu mostro o cálculo da média. Então, vai ficar 3 vezes 2.800, mais 9 vezes 1.400, mais 15 vezes 600, mais 21 vezes 150, mais 27 vezes 50, e dividido por 5.000. Isso vai resultar em uma média de 6,9. Agora, o cálculo da mediana. A mediana ela pode ser calculada por esta relação aqui. Como neste exercício o N é 5.000, que é par, a mediana será o x na posição 2.500, porque é 5.000 sobre 2, mais o x na posição 2.501, porque é 5.000 sobre 2, mais 1, e dividido por 2. Para facilitar a visualização, eu fiz uma coluna com a frequência acumulada, o NAC. Então, olhando aqui as frequências acumuladas, temos que na primeira classe, de 0 até 6 anos, vai da posição 0 até a posição 2.800. Assim, o ponto médio correspondente às posições 2.500 e 2.501 vai ser 3 para ambas. Logo, a mediana será 3 mais 3 sobre 2, que é igual a 3. A mediana também pode ser calculada pelo método do histograma. Aqui é o histograma deste exercício. No eixo das abscissas, temos os anos de casamento, e no eixo das ordenadas, colocamos a densidade de frequência, o HE. Na parte superior de cada coluna, temos as frequências relativas, em porcentagem. O primeiro passo deste método é encontrar em qual coluna está o quartil 2, ou seja, o ponto onde abaixo dele se encontram 50% dos valores dos pontos, pois o valor Q2 é igual à mediana. Então, olhando aqui o histograma, percebemos que até o ponto 6 nós temos 56% dos valores. Então, a mediana vai estar entre 0 e 6. Então, para achar aonde está o valor da mediana, nós vamos fazer uma proporção, onde a mediana menos 0 está para 50%, assim como 6 menos 0 está para 56%. Então, vai ficar, fazendo a multiplicação cruzada aqui, a distribuição, a mediana vezes 0,56 é igual a 0,5 vezes 6. Então, vai ficar a mediana é igual a 3 sobre 0,56. A mediana vai ser igual a 5,3571. Agora, a moda. A moda é aproximadamente o ponto médio da classe modal, a classe mais frequente,
Então, neste exercício, olhando na tabela, a maior frequência aqui é de 2.800. E o ponto médio correspondente a essa frequência é 3. Então, a moda equivale a 3. Agora, as medidas de dispersão, começando pela amplitude total, que é o valor máximo menos o valor mínimo da variável. Então, neste exercício, o valor máximo do XMI é 27 e o valor mínimo é 3. Então, a amplitude total vai ser 27 menos 3, que é igual a 24. Agora, o desvio médio. O desvio médio é igual à subtração do XMI menos a média, isso em módulo, multiplicado pela frequência, isso para cada classe, e depois multiplicado por 1 sobre n. Então, aqui vai ficar 3 menos a média, isso em módulo, multiplicado por 2.800, mais 1.400 vezes o módulo de 9 menos a média, mais 600 vezes o módulo de 15 menos 6,9, que é a média, mais 150 vezes o módulo de 21 menos 6,9, mais 50 vezes o módulo de 27 menos 6,9. E depois dividido por 5.000. Então, o DM vai resultar em 4,3680. Agora, a variância. A variância é dada pela subtração do XMI menos a média, isso ao quadrado, e depois multiplicado pela frequência, isso para cada classe, e depois dividido por n menos 1. Então, aqui vai ficar 2.800 vezes 3 menos 6,9 ao quadrado, mais 1.400 vezes 9 menos 6,9 ao quadrado, isso para cada classe, como eu indico aqui. E depois dividido por 5.000 menos 1, ou seja, 4.999. Isso vai resultar em uma variância de 27,6355. Agora, o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, aqui vai ser a raiz quadrada de 27,6355 e o desvio padrão vai ser igual a 5,2569. Agora, o coeficiente de variação. O CV é dado pela divisão entre o desvio padrão e a média, e depois multiplicado por 100, porque ele é expresso em porcentagem. Então, neste caso, o CV vai ser igual a 5,2569 sobre 6,9 multiplicado por 100, que vai resultar em um CV de 76,187%. Por último, a assimetria Pearson. O coeficiente de assimetria é dado por 3 vezes a média menos a mediana, dividido pelo desvio padrão. Aqui vamos calcular dois coeficientes para comparar os resultados. Um com a mediana calculada com o ponto médio das classes e outro com a mediana calculada com o método do histograma. Então, pelo primeiro método, nós vamos ter essa conta aqui, que vai resultar em um coeficiente de 2,2256. E pelo método do histograma, nós vamos ter esta conta aqui, só mudou aqui, né, a mediana. Isso vai resultar em um coeficiente de 0,8805. Agora, para dizer qual tipo de assimetria destes dados, temos estes parâmetros aqui. Então, para o método das classes, o nosso coeficiente ele é maior do que 1 em módulo, né? Então, vamos ter uma simetria forte. E ele é positivo, então vamos ter uma simetria à direita. Então, vamos ter uma simetria forte à direita. Já para o coeficiente calculado com o histograma, o método do histograma, ele em módulo, ele está entre 0,15 e 1. Então, nós vamos ter uma simetria moderada, também positivo, então à direita. Então, aqui nós vamos ter uma simetria moderada à direita. E essa foi a resolução do exercício 4.